Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está ouvindo ou assistindo a gente. Eu sou o Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. E como sempre, eu estou recebendo aqui hoje uma pessoa muito especial. Eu falei para vocês lá no episódio 1 que eu ia trazer todos os segmentos e esse é um segmento novo aqui no Na Montanha. Nós vamos bater papo com uma pessoa extraordinária. Ele tem 40 anos, ele é casado e tem uma filha de 4 anos, a Valentina Naomi. Ele é ultramaratonista desde 2014, ano que ele chegou ao Brasil. É entusiasta por empreendedorismo e tem uma empresa de desenvolvimento de sistema desde 2008, a área da formação dele. Ele é CEO da plataforma de inscrições online, Inscrições Extreme. E ele tem uma empresa de gestão de casas para turistas em Portugal. Eu estou falando de Ricardo Pereira Campos, mais conhecido como Portuga. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver ouvindo. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar a minha experiência e a minha vinda até ao Brasil e todo esse meu trajeto desde que cheguei aqui. Muito legal. Eu gosto muito dessa coisa do sotaque, sabe? Aqui no Brasil, acho que você já percebeu que cada estado tem um sotaque. Mas o sotaque português eu acho sensacional, viu? É interessante isso, porque quando eu cheguei aqui eu não conseguia notar muita diferença do sotaque. Agora, depois de 8 anos, quase 9 anos aqui, já consigo ver essa diferença, o que é Estado de São Paulo, o que é Rio de Janeiro, já dá para ver o que é de Minas. Já consigo ter essa consciência, mas eu mesmo, da maneira como eu falo, eu não consigo ver a diferença a trajetória que eu tive nesse sotaque de português para o brasileiro. Quando eu falo com os meus amigos lá em Portugal, todo mundo diz, não, já virou brasileiro agora. Muito, muito legal, Ricardo. E tem outra peculiaridade, né? Cada estado tem o seu dialeto, tem palavras que é só daquele estado, né? Então, aqui em São Paulo a gente fala muito puxa o R porta, né? Fala algumas coisas. No Rio de Janeiro já fala um pouco diferente. Pessoal, outro dia eu estava no Rio e o pessoal falou, nossa, você é mó lesado, hein, meu? Que sotaque é esse aí? Pô. Aí eu falei, pô, e vocês? Vocês também têm sotaque, não é só a gente. Vocês estão rindo da gente, a gente também acaba rindo. Tem gente que ainda não entende de onde é que eu sou. Pergunta, tu és de onde? És argentino? Eu disse, pô, falo português, caramba, não posso ser argentino, o sotaque acho que não é igual, não. Não bate. É que como, assim, você fala português, mas eles percebem que tem um sotaque. Aí ele fala assim, esse rapaz, ele aprendeu a falar português, ele é gringo de algum lugar. E aí, normalmente, as pessoas sempre acham que é ou em espanhol ou um argentino, isso, né? Isso. Que tá, mas é Portugal. E tem uma diferença grande, né, na língua, né? Tem. Na verdade, assim, quando eu cheguei cá em 2014, tinha muito pouca gente que conseguia me entender. Eu falava muito rápido. Ainda hoje falo, né? Mas, eu falava muito rápido e o meu sotaque era muito mais acentuado que o que é hoje. Então, tinha muita gente que ainda, não conseguia entender algumas palavras que eu falava. Mas aí eu fui me adaptando, né? Vamos nos adaptando mediante a cultura que estamos e mediante ao grupo que vivemos, né? É verdade. Essa questão do dialeto, né, de você entender a cultura, ela é muito importante. E o Brasil, né, principalmente o estado de São Paulo, é um mundo, né? Tem diferentes sotaques, diferentes dialetos, digamos assim, né? Porque tem gente de todo o Brasil, né? É verdade. Você falou agora de falar rápido. Outro dia eu estava no metrô e tinha 2 pessoas conversando, né? 2 brasileiros. E eles falavam tão rápido e parecia um sotaque, não aqui de São Paulo, de um outro lugar. Eu fiquei ali tentando decifrar o que eles estavam conversando. Eu falei assim, gente, fica imaginando um gringo
vendo esses dois caras conversando, se eu brasileiro não estou entendendo nada, né? O gringo também não vai entender. Foi mais ou menos quando eu fui para a Argentina a primeira vez, porque eu achava que eu falava portunhol, né? Uma mistura. E aí, quando eles começaram a conversar, eu falei assim, Eu não entendo nada. nenhuma palavra, não é possível entender uma palavra, é lógico, porque a gente escuta aqui algumas coisas, né, quando é despassado, assim, devagar, você consegue entender, principalmente você está ouvindo uma música, um filme, mas quando começam a conversar... Na verdade, assim, ainda tenho algumas palavras que eu misturo muito com o espanhol, porque eu morei 10 anos em Londres. E aí eu conheci um grupo grande de mexicanos e aí eu aprendi a falar espanhol lá, com eles. Então, algumas coisas, por exemplo, é mais pequeno, é do espanhol. O português é o menor, né? Então, tipo, tem outras palavras ainda que de vez em quando dá uma bugada no cérebro e mistura ali algumas coisas, entende? Mas é muito interessante essa diferença de cultura, porque uma palavra, em diferentes culturas, ela significa umas coisas completamente distintas, entende? Tipo, no significado do dicionário pode ser a mesma coisa, mas culturalmente ela é completamente diferente. Você está falando agora, eu estou lembrando da Manuela, minha sobrinha de 3 anos, que essa semana resolveu chamar a mãe dela de rapariga. E aí, aqui no Brasil, rapariga não ficou muito bem, né? Em Portugal estaria tranquilo, né? Tranquilo, sem problema nenhum. Mas aqui no Brasil a mãe ficou muito brava e falou assim: você não pode falar rapariga. E onde que você aprendeu isso? Foi no YouTube, né? Eu vou proibir você de assistir. E aí eu pensei, poxa vida, ela não tá, dependendo do lugar que ela tiver, Não está falando nada de errado. não E nem está falando nada de dela, errado, né? Nada demais. Mas aqui eles trouxeram essa palavra rapariga como uma palavra chula, né? Como desfazer de uma mulher, né? Então, assim, como você falou, depende de onde você está, a cultura, o idioma, o dialeto tem um outro significado, né? Outro sentido, E né? o pessoal brinca muito em relação... Eu tenho muitos amigos que vão para Portugal, né? E eu falo assim, meu sonho é conhecer Portugal. Lá tem maratonas e outras maratonas lindíssimas, mas eu falo, eu só penso em 2 coisas em Portugal: o bacalhau e o vinho. Se come muito bem lá, muito bem. Mas é muito legal. Ô, Ricardo, eu queria saber como que você começou essa jornada de ultramaratonista, né? Foi aqui no Brasil? Foi em Portugal? Como que foi? Foi aqui. Foi aqui, na verdade, eu não vim diretamente de Portugal para cá. Eu saí de Portugal em 2005, setembro de 2005, aí fui para a Inglaterra, fiz a faculdade lá, me lancei, eu fiz o curso de Digital Media Design, e aí eu comecei uma empresa desde 2008, quando eu terminei mais ou menos a faculdade, lancei a minha empresa, que era eu, na verdade, e depois eu fui fazendo alguns projetos, conhecendo pessoas de todos os países, na verdade, e aí eu conheci um brasileiro, que estava lá já há algum tempo e ainda continua lá. Entretanto, eu comecei a trabalhar noutra empresa e esse brasileiro tinha alguns projetos fora da Inglaterra também. Eu entrei numa parceria, numa sociedade, digamos assim, com ele, e ele tinha o contato aqui de uma startup que estava iniciando aqui no Brasil, na qual estivemos trabalhando remotamente durante 2 anos, e aí fizeram-me um convite para vir para cá, ficar full-time nesse projeto, e foi assim que eu cheguei no Brasil. Então, caí de paraquedas, digamos assim. Mas, tipo, a corrida só surgiu 2 meses depois que eu cheguei no Brasil. Tipo, eu fumava muito, eu bebia muito em Inglaterra. Tipo, estava quase desandando de rota, digamos assim. Aí cheguei aqui, o grupo na qual eu me encaixei, estava todo mundo naquela doideira da corrida. Era corrida para aqui, corrida para ali. Eu disse, pô, mas todo mundo maluco. Todo mundo falando de quilómetros para cima, quilómetros para baixo. Eu disse, pô, não corro nem 2 quilómetros. Todo mundo falava maratona, 10 quilómetros, 15 quilómetros. Eu disse, pô, mas eu também não era muito... sempre fui muito aventureiro, muito maluco. Eu disse, vamos lá, vamos ver o que é que isso dá. Então, a primeira prova que eu fiz foi 14 quilómetros de Atenas, aqui em São Paulo. São Paulo, isso. Depois disso era todo mundo, nós vamos fazer a BR... a BR-135, o Portuga corre bem, vamos chamar ele para fazer um quarteto. Aí chegou, eu
ia fazer um quarteto que era no janeiro de 2015. Aí depois as coisas não correram bem, eu fiquei só de apoio desse quarteto. Aí um outro elemento entrou no quarteto e eu fiquei só dando apoio. Aí eu comecei a treinar com eles. Então todo final de semana íamos para a montanha, treinávamos. Aí eu comecei a gostar do esporte. Aí eu na altura ainda fumava aquele cigarrinho eletrónico que eu trouxe de lá um estoquezinho, porque aqui ainda não havia. Agora está na moda. Agora é moda, né? Mas na altura não tinha. Aí eu disse, eu vou levar umas caixinhas, aí eu vou me sustentando até a próxima vez que eu voltar à Europa. Mas aí, acabei deixando isso de lado também, deixei de fumar, deixei de beber tanto álcool e comecei a focar mais na corrida. Aí comecei a me entusiasmar, então eu comecei a fazer algumas provinhas, fiz 40 km de Morungaba, eu fiz um pulo, gigante, de 14 km, eu fui logo era 40 milhas de Morungaba. Não recomendo a ninguém, porque eu tive algumas lesões depois que tive que ficar parado 2 ou 3 meses, mas foi na loucura, naquele entusiasmo todo, e aí eu comecei a fazer as outras maratonas assim. Na verdade, eu não tenho esse progresso que todo o educador físico recomenda, né? Vamos evoluindo progressivamente. Isso. Eu não tive isso. Eu fiz 14 km de asfalto e fui logo para o meio do mato fazer 40 milhas. Mas aí as coisas até começaram a sair bem, me dei bem nessa prova, até peguei um pódio logo no primeiro evento e eu disse, eu gosto disso, né? Gosto dessa emoção. E as coisas começaram. Fui-me desenvolvendo, fui fazer Bertioga Maresias logo no final do ano, me lesionei, aí fiquei parado 3 meses, fiz apoio desse quarteto na BR e aí foi quando eu entrei nas ultras. Aquele momento que eu ficava durante a noite, dando apoio ao atleta, eu comecei a gostar daquele momento onde estás tu, sozinho ali, conectado contigo mesmo. E aí foi onde eu entrei nas ultras de verdade. Eu recuperei as minhas lesões e aí comecei a treinar, fiz umas provinhas menores e aí o meu objetivo era o 135 da UAI, que foi o que eu fiz em 2015. Aí eu fiz o apoio do quarteto da BR 135 em janeiro e aí eu comecei a treinar para o 135 da UAI. Aí foi a minha maior distância e foi onde eu entrei de cabeça nas ultras. Aí depois daí foi sempre somando quilômetros, digamos assim. Posso dizer que você é o terror dos treinadores. Mais ou menos isso. Deu um salto gigante, mais né? Ou menos isso. De 14 para 40 milhas foi um salto gigante. Deixaria qualquer treinador de cabelo em pé. Mas muito legal a trajetória. Eu tive aqui nos episódios passados, o mestre Branca, né? Da Branca Esporte, que a gente fala que é o pai das ultras, porque ele começou ali em 98 e 99 ele já estava em Conrads para correr os 89K na África do Sul. E eu lembro porque eu comecei a correr em 96, só que naquela época o grande desejo de um corredor de rua era correr 42, uma maratona. Não se falava em outra maratona, né? Tinha uma no Sul, 50K, super maratona, que era de 50K. Tinha algumas provinhas, mas não se falava, né? E o Branca me deu até um presente que ele patrocinou a edição, que chama No Limite da Loucura, né? Fala sobre ultramaratona. Porque é algo que vai além do físico, né, Ricardo? Vai. É muito psicológico, né? Eu digo que assim, eu me apaixonei pelas ultras por esse motivo, pelo facto de eu poder me conhecer e eu poder me conectar comigo mesmo, entende? Então são momentos muito únicos, às vezes até indescritíveis, não dá para expressar o sentimento que tu tens numa ultra. Tanto que eu tive um momento específico no 135, que depois do PC de Alagoas, acho que é o 65, eu fiz mais 10 km. Na altura, a minha esposa sempre foi meu apoio. A minha esposa sempre me ajudou nessa parte, dando o meu apoio nas ultras. Ela sempre estava comigo.
Ela fez esses 10 quilómetros depois desse PC. E depois disso começou a anoitecer. Lembro-me só de estar uma lua muito, muito brilhante. Eu lembro-me de desligar a minha lanterna e eu não lembro mais do percurso desse momento até chegar nos 95 quilómetros. Então depois é que eu vim a saber que... Depois eu comecei a fazer algumas terapias de psicologia esportiva com a doutora Ana e a doutora Vânia. Vânia Sierra. Isso. E depois ela me explicou que eu entrei no flow. Entrei num estado espírito tipo, que tu não sentes dor, não sentes tempo. E eu acho que eu me viciei nesse momento. E eu buscava, em toda a prova que eu ia, eu buscava esse momento, esse controle, essa perfeição, digamos assim. Mas aí também, depois dos 95, foi só sofrimento, daí para a frente. Mas foi um momento único e aquele momento que tu dizes, pô, eu tô num momento que é especial. Eu quero mais isso, eu quero mais ter esse controle, eu quero mais ter esta nostalgia, esta adrenalina. Cara, é um momento incrível, foi sensacional. Já respondeu 2 perguntas que eu ia fazer, né? Como conciliar a outra maratona e a família, a esposa, filha, né? E aí você já falou que ela te apoia bastante. Enquanto a Valentina não veio ao mundo, a Daniela sempre me apoiou bastante. Eu cheguei aqui, eu comecei a namorar com a Daniela, depois nos casamos, e ela sempre me apoiou. Ela fazia parte da assessoria também. E ela, na verdade, era o meu braço direito na corrida. Ela era aquela pessoa que, quando eu dava uma moleza, ela ia lá e pá, vamos embora. Tu é que me trouxeste para aqui, então agora vamos até ao final. Não dá moleza, não. Então ela foi sempre aquela pessoa que estava de chicote na mão, sabe? Tipo, não me deixava desistir nunca. Então, tipo, todas as minhas vitórias eu dedico a ela e ela tem muito a ver com essas minhas vitórias. Entende? Ela foi sempre o meu apoio. Isso é primordial, né? Quando alguns alunos chegam com alguns projetos, né? A primeira pergunta que eu faço é: você conversou com a sua esposa ou com seu esposo? Porque é um projeto grande e você vai precisar do apoio da família. Isso não se faz sozinho. Sem dúvida. Né? Porque se você tentar fazer isso sozinho e não tiver apoio da família, a chance... É mais um obstáculo que tu tens ali para tentar resolver. Né? Exatamente. E no meu caso, tipo, ela sempre me apoiou, mesmo nas minhas horas de treino, ela sabia que saía às 6 da manhã e chegava à hora do almoço. Passava 4, 5 horas no meio do mato, mas tipo, foi acordado com ela, entende? Tinha um acordo com ela. Então ela sempre me apoiou nisso, tanto que assim que a Valentina nasceu, eu comecei a reduzir as minhas provas e os meus treinos porque tinha que dar mais atenção para a família. Então, tipo, antes de 2018, 2017, eu fazia umas 4, 5 ultras no ano. Caramba. Tipo, era bastante. Eu começava no início do ano e só parava em dezembro. Então, era ultra atrás de ultra, depois tinha provas menores. Então, tipo, eu treinava bastante. Treinava muitas horas, todo dia. Então, tipo, eu lembro que os meses que eu mais treinei foi para a Hawaii, eu fazia uma média de 500 km por mês. Caramba. Então, tipo, é muitas horas. Tu treinas, tu corres, tu sabes como é a dedicação. Havia momentos que eu precisava, a Daniela queria treinar também, eu treinava das 5 da manhã às 6, ela chegava, treinava também, e às 8 cada um pegava no seu trabalho. Então, tipo, é uma rotina pesada. E quando tens uma filha, aí as coisas, tudo muda. Entende? Tudo muda. E aí eu comecei a ver também que, tipo, no início... Até a empresa começou a ficar meio de lado, porque eu comecei a ficar muito bitolado na corrida. E eu cheguei a uma altura e disse, não, calma que eu estou sentindo que a empresa não está levando o rumo certo. Então, preciso ter mais esse equilíbrio, que isso sempre foi uma pedra no sapato para mim. Eu sou muito, é para fazer, vamos embora, vamos fazer. É tudo ou nada. Então, eu ainda estou aprendendo a ter esse equilíbrio, dividir o meu tempo para tudo que eu faço, entende? Então e aí é onde a família entra, e a família é muito importante, e ter uma esposa do teu lado que diz, não, para aí, calma, agora acho que já estás indo longe demais, talvez fazendo menos provas, entende? Então é sempre bom ter alguém do teu lado que te dê essa ajuda, porque às vezes tu ficas tão bitolado em algo que não vês mais nada à tua volta.
Não tens amigos, não tens mais nada, não tem a vida social. Não tem. Entende? Então, tipo, quando eu treino para a prova, se o meu objetivo é performance, que isso é uma questão que eu comecei a adquirir mediante as provas que eu fazia. Eu via que até tinha melhores resultados, mas se eu me esforçasse mais, eu conseguia chegar mais lá no topo. Porque eu comecei a fazer as provas e o objetivo era terminar as outras. Depois eu comecei a ver que até tinha jeito para aquilo e eu disse, não, agora eu não quero só terminar. Eu vou treinar bem, eu terminar bem. Não quero ficar uma semana depois sofrido, dolorido, porque fiz 50, 60 quilómetros. Eu quero terminar uma prova e poder ir trabalhar no dia seguinte. Então, eu comecei ao longo desse pequeno percurso que tenho de corrida, porque vocês têm mais de 20, 30 anos de corrida e eu tenho um pouco mais de 8. Então, ao longo desse pequeno percurso, eu fui me aprimorando e aprendendo, estudando tudo o que podia fazer para melhorar o meu performance. Entende? E aí, evoluindo aos pouquinhos. Legal. Ricardo, você falou agora há pouco sobre o estado de flow, né? Aquela sensação maravilhosa. E quando eu penso em ultramaratona, né? Tem vários estudos que falam sobre isso. A gente sabe que não é muito saudável para a parte física. E na questão psicológica, a pergunta que eu faço é: você está procurando encontrar no caminho um estado de flow, onde você fica muito tempo sozinho, né, sozinha, ali correndo e tentando encontrar o seu eixo, o seu equilíbrio? Mas eu também faço uma outra pergunta. Quando não chega a esse estado, que é só sofrimento, e tem gente que procura o estado do sofrimento, não é uma autopunição? Então, eu vejo a busca de um autocontrole. Porque quando tu tens esse sofrimento que todos nós temos na corrida, se tu conseguires controlar a tua mente, que é o que eu sempre procurei ter esse controle, tu elevas o teu nível de dor. Ao elevar o teu nível de dor, aí já vai da percepção de cada um. Se te estás punindo ou se te estás disciplinando e te autocontrolando em alguma coisa. E isso foi algo que eu consegui trazer da corrida para o mundo profissional. Essa disciplina, essa resistência que eu consegui adquirir aos poucos na corrida, eu consigo transmitir isso para a minha vida profissional. Um exemplo, todo mundo, quando chegou a pandemia, todo mundo dizia, eu não consigo estar em casa a trabalhar de home office. É muito dolorido, é muito estressante. Eu sempre trabalhei de home office. Então, para mim, é só criar rotinas durante o dia para que tu possas ser resiliente nesses pequenos obstáculos. Assim como a dor. A dor simplesmente é um obstáculo na corrida. Se tu conseguires controlar a tua mente e redirecionar a tua mente para outra coisa, tu já não vais ter a dor. A dor não vai fazer parte do teu pensamento naquele momento. Existem algumas técnicas para cuidar disso. Inclusive, tipo, a doutora Vânia, por exemplo, ela me ajudou, fiz algumas terapias com ela e ela me ajudou. Tem uma técnica que é o tapping. Então, tu vais, tipo, quando tu vês que estás desconcentrado, tu começas a fazer o tapping em alguns pontos específicos e aquilo te traz para a prova, não te leva para os teus problemas. Então, tem várias coisas que eu comecei a ficar muito interessado nisso. Então, eu usava a corrida para me testar, para provar, para ver se realmente é assim como a teoria fala. Uma coisa é tu lês um livro, uma coisa é teoria, outra coisa é na prática. Não é a mesma coisa. Verdade. Então, eu sempre gostei de colocar em prática aquilo que eu aprendia. Você acabou de responder uma outra pergunta que eu ia dizer qual que é o papel da corrida de longa distância e a questão profissional, que isso, né, o que te traz de equilíbrio, você acabou de responder, mas eu queria, a gente falando de ultramaratonas, né, a questão aí não é a distância que você escolhe, né, Ricardo? É quanto tempo você tem para treinar e, como bem você disse, muitas vezes em algum momento você falou que não queria mais ficar com uma semana de dolorido, então você sabia que você precisava se dedicar mais, e depois que você passou dessa etapa, você falou, não, eu não quero também só isso.
eu quero melhorar a minha performance. Então, a gente, de certa forma, está sempre buscando o novo, né? Eu gosto... Eu sou bem ambicioso. Zona de conforto, para mim, me incomoda. Então, eu gosto de estar sempre com algo novo, algum desafio novo. Para mim, é algo que eu preciso ter para treinar. Eu preciso de pôr a fasquia alta para eu poder ter essa disciplina e essa dedicação para treinar. Se eu não tenho uma prova, eu fico mais desleixado no treino, na alimentação, tomo mais uma cervejinha, tomo mais um vinho, então acabo por ficar mais desleixado. Então eu vi que se eu colocasse um objetivo grande, eu conseguia focar naquele objetivo, eu tinha um foco, tinha uma mira, porque é aquela coisa, tipo, se tu não sabes para onde vais, qualquer caminho serve, entende? Então, tipo, eu precisava ter aquele objetivo ali para saber qual é o caminho que eu preciso traçar para chegar lá. Então, esse sempre foi o meu objetivo com as ultras. Eu colocava um objetivo lá na frente e aí corria atrás dele para chegar lá, para conseguir alcançar lá. E aí eu comecei-me a deparar com diferentes provas, diferentes estilos de provas. Por exemplo, eu gosto muito de provas de circuito. Fiz várias provas em pista de atletismo de 400 metros que me dava bem, tinha um controle maior sobre o meu lado psicológico. Então comecei a explorar diferentes provas eu aprendia sempre, em cada prova eu sempre aprendi alguma coisa de mim mesmo, ou o meu humor, ou a capacidade que eu tinha para controlar a minha ansiedade, que eu sempre fui muito ansioso, às vezes ainda sou muito ansioso, então tipo, todas as provas para mim eram um desafio novo, eu aprendia sempre alguma coisa. E aí quando, por exemplo, havia provas que até a Daniela e até os meus treinadores diziam, pô, pegaste um primeiro lugar de categoria, porquê é que ficas bravo? E disse, pô, porque eu poderia ser melhor. Eu sei que eu conseguiria ser melhor, mas se alguma coisa falhou ali, o que é que falhou? Vamos corrigir, porque eu sei que consigo ser melhor, eu treinei para ser melhor. Entende? São coisas que vamos aprendendo com a vida. Entende? E eu gosto de fazer a coisa certa. Então, para chegar num objetivo, se não fizeres a coisa certa, cara, não vais conseguir atingir o teu objetivo. Eu, ouvindo você aqui, por algum momento achei que estava ouvindo o Cristiano Ronaldo. Porque ele também é ambicioso, é um cara extremamente dedicado. Cara, é incrível, é incrível. Eu sou fã do Messi, mas eu falo assim, um cara igual o Cristiano Ronaldo, eu nunca vi na vida. Ele é o extremo do extremo, né? Eu acompanho ele pelo Instagram, ele estava de férias em Portugal, de férias, Treinando. dando tiro na rampa. Eu olhei aquilo e falei assim, esse cara, ele é maluco. Não é possível, o cara tá de férias, o cara é bilionário, e ele não precisa de... Só que ele fala, eu não posso parar, né? Ele tá o tempo inteiro treinando, ele tá o tempo inteiro buscando, querendo, indo atrás, e aí ouvindo você, me recordou ele, lógico, pelo sotaque, né? E pela essa ambição do querer, e de não se contentar, de não ficar na zona de conforto, de falar assim, cara, você foi primeiro lugar na categoria, mas eu sei que eu posso ir além disso. Vamos corrigir, né? Vamos usar o GPS aí para localizar e colocar tudo dentro do que faça um sentido para eu poder melhorar. Então, isso é legal. Esse tipo de ambição faz uma diferença muito grande na vida pessoal e na vida profissional, né, Ricardo? Faz bastante. Às vezes é só preciso ter o controle que... Depende dos objetivos que tu ponhas, não ultrapassem a família, por exemplo. Porque às vezes, tipo, se o objetivo é grande, tens que treinar muito. E a família? Então não adianta só colocar o objetivo. E aquilo foi o que falámos anteriormente. Colocar um objetivo, mas distribui e põe na mesa. Todo mundo lá em casa concorda com esse objetivo. Dá para fazer. Podemos trabalhar juntos para eu chegar naquele objetivo. Por que é que eu quero chegar naquele objetivo? Porque também tem muito isso. Às vezes eu me questiono, porquê que eu ponho a fasquia tão alta? É por mim, é para os outros, é ego, é um controle pessoal. Então muitas vezes eu tenho esse dilema comigo mesmo, sabes? E às vezes eu não consigo nem encontrar a resposta. Eu sei que eu sempre busco ter esse autocontrole, mas muitas vezes eu me questiono, mas porquê que eu me vou propor isso? Entendes? Eu preciso disso.
E depois tem sempre aqueles dois lados, positivo e negativo, falando, pô, vai que tu vais conseguir, isso vai te ajudar noutros setores da tua vida. Ah, não, isso é só da coisa da tua cabeça. Então tens aquele dilema ali que tu tens que lidar com ele. E quem que você vai alimentar? Qual dos Exatamente. dois? Então tem que ser ali é esse equilíbrio que às vezes, tipo, procuro também em todas as decisões que faço, em tudo na vida, entende? Mas, tipo, todo mundo erra, às vezes fazemos uma coisa que talvez não foi a mais certa, e aí na prova, se não chegaste lá é porque talvez não era para chegar lá. Então, tipo, às vezes todas as minhas derrotas, todos os degraus, todas as dificuldades que eu tenho durante os percursos, eu pondero e vejo porque que isso aconteceu. Era para eu parar e pensar, não era para fazer mesmo, entende? Eu fui cabeção e fui mesmo assim, e agora estou pagando o preço, entende? Então, tipo, mas acho que isso é a vida, né? A vida tem esses altos e baixos. Então, acho que faz parte da caminhada de todo mundo ter esse autoquestionamento, digamos assim. A vida é uma corrida de montanha. Sem dúvida, né? sem dúvida. Mas você falou algo bem interessante. Muitas vezes, Ricardo, você não precisa ter as respostas, mas quando você tem os questionamentos e tem as perguntas, já é um grande passo, porque você vai se questionar. E aí, você falou que tem os dois lados, né? Quando você faz um questionamento em relação a qualquer projeto ou qualquer coisa, mas e se? E se eu fizer dessa forma? Não, não vai dar certo, vai dar certo. E muitas vezes você tem que ir. Exato. Se você não for, você não vai saber. Tens que pagar para ver, né? Tem que pagar para ver. Exatamente. E eu acho que quando você falou aí, abre aspas, em derrotas, fecha aspas, o que a gente precisa tirar é uma lição e um aprendizado, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que qualquer caída, não vou chamar de derrotas porque acho que é uma palavra muito pesada, mas qualquer caída que tu tenhas no teu percurso, tu deves olhar em tua volta porque é que caiu, o que é que fez que aquilo acontecesse e onde é que eu posso melhorar para não cair novamente na mesma situação. Entende? Isso é bom tanto na vida profissional como na vida esportiva, em tudo na vida. Saber aceitar, antes de mais, que eu sempre fui muito... nunca aceitei muito bem algumas derrotas que tive ao longo do meu percurso. Mas a corrida veio-me mostrar que às vezes uma derrota ela é simplesmente 2 passos que tu dás para trás para lá na frente conseguires caminhar mais 10 km. Então, legal. Eu vou direcionar o nosso papo para um caminho, para uma trilha diferente, para uma pista ou para uma rua diferente. Você falou sobre escolhas, você falou sobre saltos, mas quando eu entro lá no site Inscrições Extremes, tem um monte de coisa lá que me chama a atenção, um monte de provas. E o desejo é sempre querer fazer a maior, né? Querer fazer uma prova grande. Mas tem uma grande lição do Ricardo, do Portuga, que quando você não faz algo muito elaborado, projetado, você pode sofrer lesões, né? Eu queria, não que você falasse das lesões, mas eu sou de uma época, Ricardo, que a gente fazia inscrição no local, no Parque de Ibirapuera, na Corpore, ou você recebia um encarte na revista e fazia ali no formulário, mandava pelo correio. Eu sou de uma época um pouquinho antiga. Hoje, a vida, né, depois da virada do milênio, parece que tudo chegou pronto. Eu queria que você falasse, você é dono de uma das grandes plataformas de inscrição, né, de corrida, de eventos em geral, esportivos, a Extreme, né? Como que funciona isso? Como que é? Porque a gente que está ali no computador, atrás do computador, acha tudo muito bonito, né? As imagens, os links, e a gente faz muitas vezes a inscrição, eu vou falar aqui, que eu já fiz, por impulsão.
Sem dúvida, sem dúvida. De estar andando ali pelo site. Conta pra gente um pouco sobre a sua empresa. Então, na verdade, a empresa ela surgiu de todas essas provas que eu vinha fazendo, todas as inscrições que eu fazia. Eu sentia sempre alguma dificuldade em termos de usabilidade nessas grandes concorrentes que temos no mercado, que têm mais de 10 anos no mercado, e eu sempre via que não havia muita evolução em termos tecnológicos. E como o meu background ele é de tecnologia, tenho uma empresa de desenvolvimento, e eu disse, eu acho que eu consigo melhorar algumas coisas. Talvez se eu melhorasse alguma usabilidade do usuário, facilitasse a vida do usuário, talvez conseguisse desenvolver e tirar um projeto do zero, levantar um projeto para concorrer com essas empresas que estão no mercado. E aí surgiu a ideia de eu criar a plataforma. Então eu comecei a explorar as possibilidades que eu tinha dentro do mercado, desenvolvi a plataforma, lancei a plataforma. E hoje com a plataforma, eu tento trazer melhor usabilidade para quem compra. E é isso que tu dizes, muitas vezes as pessoas compram por impulso e isso está muito relacionado com o design que é apresentado para quem compra. Tem toda uma estratégia do marketing. E foi com base nisso que com a plataforma, eu tento ajudar o atleta e tento ajudar o organizador. Então, é uma plataforma que ela vem para tentar trazer tecnologia para o mundo esportivo que, no meu entender, na análise que eu fiz, vinha ficando meio que na zona de conforto, entende? Então, como eu falei, eu não gosto da zona de conforto, então eu tentei tirar todo mundo da zona de conforto. E por isso surgiu a plataforma. Hoje eu tento focar no organizador e no atleta e proporcionar para eles uma plataforma que seja fácil de usar, fácil de comprar, para dar essa facilidade para o atleta. Legal. Até mesmo porque algumas pessoas só notam que existe um site por trás porque está lá, né, o valor da inscrição mais a taxa do site. Mais a taxa do site. Aí eles imaginam que tem um site por trás. Se não fosse isso, achariam que é do próprio evento, do próprio organizador, né? Você falou algo que eu acho muito interessante, a concorrência, né? A concorrência, não que a gente deva estar totalmente olhando para o lado, mas a gente deve olhar o que o outro está fazendo e tentar fazer algo melhor, né, Ricardo? Isso é na vida, né? Isso é na vida. É a mesma coisa que na corrida. Não pode só olhar para o outro, porque é a mesma coisa que estarmos competindo com um corredor. Tu treinaste para 42, ele treinou para os 42. Se tu olhar só para o que ele está fazendo na prova, tu podes quebrar, porque tu não sabes o que é que ele comeu, não sabes quanto ele treinou. Então, no profissional é o mesmo. Tu podes olhar para o concorrente, tirar as tuas ideias e tentar melhorar mediante aquilo que tu vês. Mas não dá para saber o que é que eles fizeram, como é que eles chegaram ali. Então, é muito tira algumas ideias e constrói o teu próprio. E aí foca no teu próprio e segue em frente. Confia naquilo que estás fazendo. E esse sempre foi o meu objetivo e continua sendo o meu objetivo. Então, tu falaste aí da diferença do valor da inscrição para o site. Hoje em dia a tiquetaria é isso mesmo. Todo mundo pensa que o dinheiro é só da tiquetaria. Não, o dinheiro é do organizador. Entende? A tiquetaria é só um serviço que está ali. Então, para tentar desmistificar isso, eu construí um modelo de plataforma que é chamado white label, né? Tipo linha branca, onde o próprio organizador pode ter a sua própria plataforma, personalizar com a cara dele, entende? E aí já nem ter essa taxa de serviço ou até embutir essa taxa de serviço no valor. Então não tem mais, eu estou pagando serviço para uma plataforma tiquetaria. Não, é do organizador. O organizador é que tem esse produto onde ele tem as provas dele, ele pode ou não cobrar essa taxa. Isso já vai de cada um, entende? Então esse é o meu objetivo, é dar essa possibilidade para os organizadores também. Legal. Essa informação que você trouxe me fez lembrar agora, né? Não sei se foi você que desenvolveu, mas eu tenho a prova do Ladeiras da Penha, né? Do Júnior Diesel, que ele tem um site, ele tem a tiqueteria, mas tem um site Ladeiras da Penha. É isso mesmo. O Júnior ele usa a plataforma do Extreme, é uma plataforma white label que nós personalizamos para o Ladeiras. Então ele tem a própria tiquetaria dele. Entende? Então essa é a facilidade que eu encontrei para dar um pouquinho mais de personalidade para cada organizador. Ele não precisa divulgar a tua prova, mas agora vai lá
no site X e compra lá. Não, compra aqui, eu trabalho o meu branding aqui, eu trabalho toda a minha lista de comunicação, todo o meu marketing, eu posso trabalhar tudo dentro da minha casa, não preciso mandar ninguém fora. Então, isso é um conceito que já vem no mercado há muito tempo, que são os produtos white label, onde todo mundo compra uma estrutura e personaliza, digamos que dá uma cara da tua empresa. Entendes? Pões o teu logo, pões as tuas cores e aí tens um controle total sobre uma tiquetaria, é como se fosse tua. Está em tua casa, tu controlas, tu decides o que é que tu fazes, o valor é teu, é tudo teu. Entende? Só que a estrutura, imagina, amanhã não quero mais, não tem problema. A estrutura é minha, o resto é teu. É bem mais simples de trabalhar, tem menos burocracia. Seria uma espécie de hospedagem, no caso, ou não? Como que fica? Você desenvolve, você desenhou ali o site, né, para o organizador, e como que a sua empresa ganha? Falando em dinheiro, ela já ganha na entrega do site? Então, o meu modelo de negócio é o quê? Eu divido a taxa de serviço com o organizador. Então, para que possa o organizador ter um pouquinho de vantagem de ter uma tiquetaria, de ter esse trabalho, eu vou construir, vou criar a prova, vou tirar os relatórios. Então, eu divido essa taxa de serviço com o organizador. Então, qualquer organizador pode começar a ganhar um extra tendo esse percentual do lado deles. Em vez de pagar os 10% ou 8% ou o que for para uma tiquetaria, paga metade e fica com o resto, parece que não, mas numa prova de 1.000 atletas, 2.000 atletas, é um dinheiro razoável que dá para pagar algumas contas. Entende? Então, é um modelo que eu quero trazer para o mercado, que é um modelo de marketplace, digamos assim. Que hoje em dia é um mercado livre. O Mercado Livre faz isso. Tem vários organizadores lá dentro, cada um tem a sua lojinha, tem o seu e-commerce, só que por baixo dos panos, todas as lojas deles aparecem numa única plataforma. Mas se eles quiserem fazer toda a parte de marketing em cada e-commerce, eles também podem. Então, é um modelo que é a tendência do mercado. Todas as empresas, hoje em dia eu faço muito assessoria de empresas que não estão no digital e querem entrar no digital. Então, o primeiro passo é o mesmo, o conceito é o mesmo. Cria um e-commerce, cria um branding e conecta com os marketplaces. Aí tu vais abrir um leque muito grande de visibilidade para os teus eventos, porque tu tens uma plataforma onde eles chegam milhões e milhões de pessoas que acessam, tu podes trabalhar tua própria identidade no teu e-commerce ou no teu site pessoal de cada empresa. Então, tens ali várias possibilidades de o cliente encontrar o teu produto, tanto pelo marketplace como pelo teu site. Entendes? Então, abres um leque muito grande aí. Legal, muito, muito interessante. Eu quero saber de você, com essa revolução da inteligência artificial, né? Porque a gente sabe que, eu sou de uma época da internet de escada. O pessoal vai achar que eu tenho mais de 60 anos. Que a internet fazia... Era difícil, eu não conseguia abrir e-mail. Tinha um cachorrinho lá do IG, do desenho do cachorro, e a gente não conseguia conectar a internet, bem diferente de hoje. O máximo 250 mega de internet e era só. Era difícil. Era sofrido, né? E como lidar? Você falou sobre zona de conforto, e aí você fala sobre correr, você fala sobre a vida profissional, né? E não ficar nessa zona de conforto. É muito volátil, né? A tecnologia, ela muda muito rápido, né, Ricardo? E é devido a essa mudança radical que a tecnologia vem tomando que eu estou deixando um pouco de lado a parte de desenvolvimento dos sites, de criação de artes, porque a inteligência artificial já faz isso automaticamente. Então, eu estou vendo que até o meu setor de área de desenvolvimento vai ter algumas partes que eles vão ser afetadas. Hoje em dia, um site institucional, tu crias em 10 segundos com inteligência artificial. Um logo, tu tens milhares de logos, hoje em dia pões a cor, o nome, eu te crio um logo em 5 segundos. Então, o que antigamente eu perdia 1 semana, 2 semanas para fazer um estudo, juntar as letras aqui, ver as cores, ver os conceitos, o que é que eu posso juntar aqui para fazer um logo, hoje em dia está tudo pronto. Então, começamos a ver uma ruptura dentro da área de tecnologia que nós precisamos nos movimentar. Então,
onde é que eu começo a ver esse movimento? Em vez de eu querer desenvolver algo, eu uso a ferramenta que a própria inteligência artificial, que a própria tecnologia já me proporciona, e eu ajudo as pessoas que não têm esse conhecimento a usar essas ferramentas. Então, eu quero entrar muito na área de ajudar as empresas a entrar no digital. Então, tipo, eu comecei a pegar alguns contratos, até tenho alguns contratos de sucesso, que saímos do zero, em pouco mais de 6 meses eu estava faturando 160 mil nos marketplaces, no Mercado Livre, por exemplo. Caramba. Então, a loja tinha só uma loja física, era uma loja de bikes. Implementámos um ERP, colocámos todos os produtos lá dentro, tinha mais de 5 mil produtos, e começámos a vender nos marketplaces. Então, a visibilidade que um marketplace te dá hoje em dia, ela é gigantesca. Porque aí tu consegues conectar, tens o Americanas, tens o Ponto Frio, Casas Bahia, tens Mercado Livre, tens Magalu, tens Netshoes. Então, com um simples ERP, tu consegues conectar em todas essas marketplaces. Então, a visibilidade que tu dás para um único produto teu é gigantesca. E é esse conceito que eu quero trazer para o mundo da corrida. Entende? É ter uma base, teres uma base sólida onde tu controlas todos os teus eventos, mas tu vais distribuir os teus eventos em todas as áreas possíveis e imaginárias do mundo da corrida. E aí tem várias possibilidades de tu agregares valor ao teu produto, trazeres uma cronometragem para conectares na tua plataforma, trazeres uma ferramenta de fotografia. Então, dá para fazer muita coisa. Muita coisa, dá para fazer Só muita preciso coisa. tempo e dinheiro, é o que eu costumo dizer, né? Tempo a gente até arruma um pouco. Tempo até arruma, agora dinheiro às vezes é... Você está falando aqui, é um mundo gigantesco mesmo, né? Eu fico imaginando que um dia a gente vai precisar ter uma plataforma, Ricardo. Hoje a grande dificuldade, a grande demanda nas provas, atestado médico, né? Eu acredito que um dia, e aí é uma ideia, pode até patentear já, tá? A gente vai ter uma plataforma, eu vou acessar lá, a Ailton Zulu, já tem todos os meus dados, já tem a liberação médica, então, através desse número, eu consigo fazer a inscrição no seu evento. Você não vai precisar me pedir atestado médico, já vai ter todos os meus dados ali, e aquilo ali comprova que eu estou em dia. Isso não está muito longe de acontecer, porque hoje em dia já tens algumas ferramentas que eles te juntam todos esses setores médicos, onde tu tens toda uma base, acho que é algumas das... acho que é NAV, uma coisa assim da Porto Seguro. Eu já vi um sistema que te conecta com vários médicos. Então, tu vais, por exemplo, num médico, ele se conecta àquela base, vais no outro, ele se conecta lá, tem todos os teus dados. É só ter uma API, tipo uma ponte, digamos assim, para que tu possas conectar com eles e pegar os dados do Zulu, com base no teu CPF. Então, vais fazer a inscrição, eu já conecto com a base lá e digo, não, o Zulu está apto para fazer essa prova. Tipo, tem milhares de opções aí. Eu posso consultar a inteligência artificial, dizer, olha, qual é as provas que o Zulu poderá fazer com as condições que ele tem. Já te vai sugerir algumas coisas. Então, tipo, eu costumo dizer que em todo o setor ainda há espaço para mais empresas. É preciso pararmos, pensarmos e conseguirmos ter uma visão de 360. Porque aí vamos encontrar diferentes falhas, porque tem sempre espaço para mais gente. E aí é onde eu digo, a concorrência ela é boa por isso. Ela nos tira da zona de conforto. O cara está se dando muito bem, mas dá para fazer um pouquinho melhor, dá para explorar mais. Por que não sair daquela zona de conforto e ir... Entende? Então eu sou muito desses caras que gostam de explorar áreas novas. Você falou algo, eu gosto da concorrência, né? Muito interessante. Aí eu olho e falo, eu não posso fazer isso não deu certo. Isso tá legal, eu vou mudar, né? Isso vai ser legal. Não, isso não vai ser legal. O cara já fez, olha lá, não ficou legal. Eu falo isso também em relação a convidados, né? Às vezes você imagina um convidado e aí você vê que ele foi num outro podcast, aí você fala, esse cara, ele não vai conectar com ninguém, eu não vou convidá-lo, não, deixa passar. Então, isso é importante também, e também de você querer evoluir, né? Eu fico olhando na montanha, eu olho o primeiro episódio, e olha agora que já estão aproximando aí do episódio 45, né? A evolução que teve, o crescimento que teve, mas o valor, o investimento, a atenção que você tem que dar, que você tem que sair da zona de conforto, né? Eu falo que
Olha, o meu português no primeiro episódio, eu falo, sério, Zulu, que você falou isso, cara? Você conseguiu errar? Essa palavra é tão fácil, mas aí tem a questão do nervosismo, né? E a gente vai evoluindo com o tempo. Acho que o mais importante é você não se acomodar, não achar que chegou no patamar. Ser um Cristiano Ronaldo. Exatamente. E aí é onde vem, tipo, aquilo que nós falámos anteriormente. Essas quedas, elas vão te ensinar a cair. Entendes? Elas vão te ensinar a seguir em frente. Entendes? E estavas falando isso e eu estava me lembrando, muitas vezes é o timing que tu lanças um produto. O timing talvez não fosse o correto. Não é que aquele projeto não desse certo. Até vai dar certo, mas no timing que foi lançado, no momento que tu lançaste aquele episódio, por exemplo, talvez não encaixou tão bem. Verdade. Então isso acontece muito no mundo profissional. Faz um lançamento de um produto, o produto até que é legal, é bom, só que não é o timing dele. Então talvez daqui a alguns anos seja o timing. Por exemplo, existe uma tecnologia, realidade aumentada, que ela já é muito antiga. Não sei se tu conheces, tipo, quando é muito similar à leitura do QR Code. Tu lês o QR Code e aparece uma imagenzinha lá. Isso é a realidade aumentada. Essa tecnologia já existe há muito tempo. Só que só agora, devido à inteligência artificial, ela está ganhando um pouquinho mais de tração, porque foi o timing que foi lançado ela. Então tem muito isso também do timing que é lançado qualquer produto, né? Qualquer ideia, qualquer coisa. Né? Legal. Ô, Ricardo, você sabe que quando a conversa é boa, a conversa é agradável, O tempo passa rápido. Né? o tempo passa muito rápido, cara. E aí eu fico pensando, nossa, eu queria ter mais 1 hora para ficar conversando aqui, que está muito bom, mas infelizmente eu vou ter que convidá-lo, ou felizmente, convidá-lo uma próxima vez. Sem problema. Infelizmente é que acabou o tempo, né? Mas felizmente que Temos mais oportunidades. Teremos mais oportunidades, se Deus quiser. Eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais, deixasse aí o seu site, falasse mais um pouco da sua empresa e uma palavra para os nossos amigos ultramaratonistas. Então, podem entrar em contato comigo através do Inscrições Extreme, do Instagram, ou até mesmo o meu pessoal, que é Ricardo Campos 21, ainda não mudei, está lá, esse é só focado para a corrida. Então podem me encontrar lá. O site da empresa é Sopmac Design, sopmacdesign.com. Aí tem todo o portfólio de o que a empresa vem fazendo ao longo destes anos todos. E para os amigos atletas, tipo, nunca desistir. Saiam da zona de conforto. Façam caminhadas menores que vão trazer a caminhadas maiores. Tipo, passo a passo nós conseguimos chegar onde nós queremos. Legal, sensacional. Quero agradecer você. Eu agradeço imenso pela oportunidade. Mais uma vez, eu tenho certeza que todos os ouvintes e quem está assistindo adorou a nossa conversa aqui, porque, como eu falei para você, eu tinha aqui 12, 15 perguntas. Eu não fiz nem 2 do que está escrito aqui, porque a conversa foi uma conversa ali conectada, agradável, se desenvolveu muito bem. É assim que eu prefiro e é assim que eu gosto. Perfeito. Sem pautar muita coisa. Por isso, você já está convidado a retornar aqui na montanha para falar com todas as pessoas que gostam de corrida de rua, de mountain bike, de speed, de natação, já que o site Extreme tem vários eventos esportivos lá para as pessoas fazerem a sua escolha. Então, acho que a gente ainda tem muito a conversar, tá bom? Combinado. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Pessoal, valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. A Autoescola Ideal Suzano. São 27 anos de comprometimento e respeito. Entre em contato pelo 11 9811 27 537. E a LA Studio. Você que é fabricante de roupas e quer ter suas estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. Entre em contato pelo 11 99 23 36 265.
A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças e campanhas nas diversas mídias, suportes, acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Acesse www.colmeiaprint.com.br. Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br. A Equilíbrio Esporte é a sua loja da alta performance. Se você busca superar os seus limites, encontrar equilíbrio e viver uma vida ativa, seja bem-vindo a Equilíbrio Esportes. A loja que compartilha sua paixão pelo esportes está pronta para te levar além. É isso, acesse www.equilibrioesportes.com.br ou pode chamar no WhatsApp no 11 26 25 29 99. E se você quiser ter um belo desconto, use o cupom NAMONTANHA10 e tenha 10% de desconto nas suas compras.